dar continuidade, né, na nossa unidade 2, vendo como que o nosso corpo é formado, tá bom? Não esqueçam que segunda-feira teremos outro vídeo na plataforma, tá? E na quarta-feira também. Então, vamos começar falando um pouco mais sobre o nosso sistema músculo-esquelético na página 284. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, mostra a imagem de uma bailarina, né? E a gente está vendo esses movimentos de se esticar, de conseguir se alongar. Você já se perguntou como que elas conseguem realizar esses movimentos? Igual aquelas pessoas que fazem yoga, como que elas conseguem se esticar, ficar naquelas posições, né, que se representam animais? Então, gente, essa mobilidade ela só é possível porque existe uma interação do nosso sistema muscular com os nossos ossos, o nosso esqueleto, que a gente chama de sistema músculo-esquelético, o qual é formado pela associação desses dois grandes sistemas que eu falei, o esquelético e o muscular. E esses dois sistemas atuam juntos, promovendo uma diversidade de movimentos que o nosso corpo consegue realizar. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema esquelético e depois vamos falar do muscular, tá bom? O sistema esquelético é formado principalmente pelos nossos ossos, que são resistentes e se unem uns aos outros por meio de articulações. Bom, o encontro entre esses ossos precisa ser maleável, precisa ser feito de um material que permita essa movimentação, senão seríamos rígidos. Não conseguiríamos dobrar o braço, o pescoço, sentar, dobrar joelho. E o que tem no encontro desses ossos? Temos articulações, e essas articulações permitem o movimento. E o conjunto dos nossos ossos forma o que a gente já conhece, né? Que é chamado de esqueleto, que atua na sustentação e na movimentação do nosso corpo. Então, o que nos dá sustentação, faz nosso corpo ficar em pé, ter firmeza, sustentar, é a presença desses ossos, desse esqueleto. Além disso, nosso sistema musculoesquelético também tem a função de armazenar sais minerais. Nossas células sanguíneas, como a gente já aprendeu, elas são produzidas na medula óssea, dentro desses nossos ossos. Quando você é bebezinho, essa produção de células sanguíneas acontece em qualquer osso do seu corpo. Mas depois que você já atinge a vida adulta, ele acontece principalmente nos ossos maiores e ossos mais achatados, como os ossos da nossa cintura pélvica. Vocês vão ver um pouco mais sobre esses ossos, tá bom? E eles também protegem outros órgãos, como essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês nessa imagem, ó, tá vendo isso aqui? As nossas costelas, com esse osso aqui da frente, externo, e se unindo lá atrás com a nossa coluna vertebral, dão proteção para os nossos órgãos vitais, os nossos 2 pulmões e o nosso coração. O conjunto de ossos, a gente já viu, forma os esqueletos. E esses da frente, que formam essa caixa torácica, têm essa função importantíssima de proteger os nossos pulmões e o nosso coração, tá? E também protegem os órgãos que formam o nosso sistema nervoso central, que são protegidos pela nossa caixa craniana, esses ossos que formam o nosso crânio. E também a nossa coluna vertebral, essa aqui, ó, de trás. Por dentro da coluna vertebral, passam ali órgãos responsáveis pelo nosso sistema nervoso central, tá? Que é a nossa medula espinal. Nessa imagem aqui abaixo, como no trabalhinho que vocês vão fazer, tá mostrando pra gente a forma de alguns ossos do nosso corpo. Professor, eu vou precisar desenhar desse jeitinho? Não exatamente igual, porque não somos profissionais, mas semelhante, para a gente mostrar esses ossos que estão aparecendo na imagem. Não é o nome de cada ossinho da mão e tal, não. É exatamente como está nessa imagem aqui. Só que vocês vão precisar desenhar. Então, nós temos nossos ossos que formam o crânio. Como vocês podem ver aqui, ó, é esse osso que se une a esse, que se une a esse. São vários ossos que são unidos. Não existe possibilidade deles se movimentarem, tá, gente? Temos aqui a nossa coluna vertebral, que vai até aqui embaixo, nossa cintura pélvica, esse osso que forma o nosso braço é o húmero, o antebraço tem 2 ossos, que é chamado de rádio e ulna. Esse osso aqui da frente, que a gente põe a mão assim no peito, na frente,
se chama externo com S. Temos nossa cintura escapular. Essa cintura escapular é formada pela escápula e pela clavícula, tá bom? Nós temos os ossos da mão e dos pés, são chamados de falanges no geral. Cada ossinho tem um nome, mas a gente está falando no geral, que agora não é o momento da gente aprender eles ainda, somente no geral. Esse osso aqui é o fêmur, que é o osso que forma a nossa coxa, é o maior osso do nosso corpo humano. Temos aqui a patela, que é essa redondinho, que se você esticar a sua perna e tentar colocar a mão, faz aí agora para você sentir. Ele é um pouco soltinho, ele, tá vendo? Você tem a sensação dele solto. Na verdade, ele tá aí para proteger o encontro do fêmur com esses dois ossos aqui, ó. A tíbia, que é mais grossinha, e a fíbula, que são os ossos aí que formam a nossa canela, né? Que a gente chama popularmente de canela. E o nosso esqueleto, como a gente já conversou antes, ele nos traz uma proteção. E alguns conjuntos de ossos do esqueleto têm funções de proteger o nosso encéfalo, nossa medula espinal e aqueles órgãos que eu falei que ficam dentro da caixa torácica, que é o coração e os pulmões. A nossa cabeça, gente, ela é formada pelos ossos do crânio, que protegem a gente de choques, de batidas, de quedas leves. Claro que aquelas quedas mais bruscas não vai ter como o osso também aguentar, né? E o cérebro e outros órgãos fundamentais para a nossa sobrevivência também têm aí a proteção dos nossos ossos. A nossa coluna vertebral, aquela que se estende desde aqui próximo ao crânio até lá embaixo atrás, né? Que a gente normalmente consegue sentir aqui atrás, ele tem duas funções importantes no nosso organismo. Funciona como um eixo de sustentação, né? Um eixo central de sustentação do nosso corpo, e também funciona como uma proteção para a nossa medula espinal, que faz parte do nosso sistema nervoso central. Passa ali por dentro dessas vértebras, dessa coluna vertebral, e é de onde irradia todas as informações que vão ser mandadas para o nosso corpo. E a nossa coluna ela é formada por um conjunto de ossos vertebrais. Entre eles, entre cada ossinho desse que forma a nossa coluna vertebral, existem discos intervertebrais, que é um material feito de cartilagem. E isso evita o contato de uma vértebra com a outra. Imagina um osso roçando ali no outro. Vai causar desgastes, né? Isso causaria muita dor. As pessoas que têm problema na coluna, né, que têm hérnia de disco, na verdade elas estão perdendo um pouco dessa cartilagem. Aí fica uma vértebra roçando na outra. E isso faz com que a pessoa sinta muita dor, às vezes tem dificuldade de andar, de se mexer, né? Então, entre esses discos, entre essas vértebras, existem os discos intervertebrais, tá bom? E a nossa coluna vertebral, ela é dividida em 5 regiões. Vou mostrar para vocês. Ela é dividida na região aqui, ó, coluna cervical. Aí depois que abrange toda essa parte aqui do nosso tórax, onde as nossas costelas se ligam aqui atrás, é chamado de coluna torácica. Depois é chamada de coluna lombar e depois sacro e o último é chamado de cóccix. Às vezes quando a gente senta, a gente sente, tem gente que consegue sentir um pouquinho o cóccix, né? E aqui desse lado tem para vocês uma representação dessa parte da caixa torácica, que mostra que a gente tem um osso aqui na frente, que é chamado de externo, e as costelas que saem deles e se ligam lá atrás na coluna, na parte da coluna torácica, tá? E a gente tem duas costelas, ó, essa e essa aqui, que são costelas aéreas, que elas não se ligam aqui ao externo, na parte da frente, tá bom? E agora vamos falar dos esqueletos e os nossos membros. O movimento que a gente consegue fazer com o braço, levantar para trás, para cima, né? E com as nossas pernas, eles só conseguem ser possíveis porque a gente tem uma sustentação dos ossos que se ligam aos músculos. Os nossos ossos, a gente só consegue se movimentar porque os ossos são ligados aos músculos através dos tendões, tá? Esses ossos se ligam ao restante do esqueleto pelas cinturas escapulares.
a gente tem uma cintura escapular no caso dos braços e a cintura pélvica no caso das nossas pernas. Olha aqui nessas imagens. Essa daqui é a cintura escapular. Ela é feita pelas duas escápulas. Escápula, se você botar a mão lá atrás, nas suas costas, pega o braço, leva para trás e bota a mão assim, você consegue sentir uma partezinha da sua escápula. E as suas clavículas, esse ossinho aqui da frente, que as pessoas chamam de saboneteira, bem abaixo do pescoço, você consegue sentir as suas clavículas. Então, as clavículas se ligam junto com as escápulas, formando a cintura escapular, como a gente está vendo aqui, ó. A escápula e as clavículas se juntando aqui para permitir desse lado e desse a ligação aqui do osso do nosso braço, que é chamado de húmero. Tá? Aqui, ó, húmero. Então, a gente só consegue se movimentar porque existe uma ligação do nosso braço com essa cintura escapular. E aqui no caso das nossas pernas, a gente tem a cintura pélvica, que nos dá a sustentação, e nelas tem a ligação com o osso chamado fêmur, que é o maior osso do nosso corpo humano. Só que o osso não está em contato com o osso, e nem aqui. A gente consegue ver, ó, existe uma cartilagem, existe um material aí chamado de articulação, que permite o contato entre esses ossos, tá bom? Nos seres humanos, a nossa cintura escapular, que a gente viu, é formada por essa escápula e essa clavícula. E a nossa mão é formada por carpo, essa parte que forma a nossa palma da mão, né? Aí logo depois, um pouquinho acima da palma da nossa mão, se a gente botar, a gente sente assim, no meio da nossa palma da mão para cima, até antes dos dedos, aqui, ó. Aqui, a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Esses ossinhos aqui, pequenininhos que a gente consegue sentir. Depois do pulso é o carpo. Esses aqui que ainda tá na metade da palma da mão é chamado de metacarpo. E os dedos são chamados de falanges. Tá bom? E no caso da nossa cintura pélvica, ela fornece apoio para a parte superior do nosso corpo também, dando equilíbrio, postura para a gente, e é constituída pelo osso do quadril, que na verdade é uma fusão de ossos, do osso chamado ilho, isco e da pubis, tá bom? O sacro e o cóccix também fazem parte da nossa cintura pélvica, tá? E aqui o nosso pé, a gente também tem tarso, metatarso e falanges. Só que agora o livro não entrou muito em detalhes nessa parte aí também, tá? Essa aqui é uma atividade que tinha pedido para vocês, mas não tem necessidade de vocês fazerem agora, tá? Vamos ver essa atividade aí, ó. Observe a imagem anterior do esqueleto humano e identifique os ossos que formam o braço e o antebraço. Toque o braço e seu antebraço e tente sentir esses ossos. Depois escreva a importância desses ossos para a movimentação do corpo humano. Então, na verdade, qual é o esqueleto, parte do esqueleto humano que é responsável para formar o nosso braço? Nosso braço ele é formado pelo húmero e o nosso antebraço é formado por dois ossos, né? A ulna e o rádio. É isso que vocês vão colocar aí, tá bom? E qual é a importância da movimentação desses ossos para a movimentação do corpo? Então, a importância dele é que ele nos dá mobilidade, nos permite pegar coisas, segurar coisas, né? Dobrar o braço. Essa é a importância. E qual a importância da cintura pélvica para o esqueleto humano? Acabamos de ver, né? Ela é importante para dar sustentação para a parte superior do nosso corpo e também para poder ali dar sustentação para as nossas pernas, fazer ligação com essa cintura pélvica, né? Isso que vocês vão botar aí. Número 3. A coluna é formada por um conjunto de vértebras articuladas entre si. Explica a importância desses ossos para o corpo humano. Então, os ossos que formam a coluna vertebral têm uma grande importância, por quê? Porque ele é o eixo central do nosso corpo, também dando sustentação e mobilidade, mas ele também serve de proteção para a nossa medula espinal, que faz parte do nosso sistema nervoso central, né? Número 4. Pessoas que ficam muito tempo mexendo em celular podem ter sérios problemas de saúde por manterem o pescoço pressionado para baixo. E de acordo com essas informações,
Qual região da coluna é mais prejudicada pelo uso excessivo de celulares? Gente, é exatamente a nossa coluna cervical, essa aqui do pescoço, na parte de trás, porque a gente fica muito abaixado para poder ficar mexendo no celular. E quanto maior é a curvatura de baixar a cabeça, vocês sabiam que é maior a quantidade de peso que a coluna tem que suportar? Sabiam? Número 5. Crianças pequenas costumam ter moleiras, que são região entre os ossos do crânio, as quais ainda não se desenvolveram totalmente. Até os 2 anos de idade, os ossos costumam crescer e encostar uns nos outros. Os médicos recomendam que as crianças tomem muito cuidado com a moleira do bebê. Essa recomendação é importante? Por quê? Vamos marcar a alternativa correta relacionada a isso? Letra A, sim, porque na região da moleira o cérebro está desprotegido. B, não, porque os ossos do crânio não protegem um órgão importante. C, sim, porque no interior do crânio está a medula espinal. Ou D, não, porque esses ossos protegem órgãos vitais como o coração. A resposta correta aí, meus queridos, é a letra A, porque quando a criança ela ainda está em formação, nessa região do crânio, não ocorreu ainda uma total fusão e firmeza. Então, é chamado de moleira, fica bem em cima na região da cabeça. E nessa região o cérebro ainda está desprotegido. Por que as outras estão erradas? Bom, os ossos do crânio não protegem o órgão vital? Protege sim, então por isso está errado. C, porque no interior do crânio está a medula espinal? Não, né? A medula espinal está na coluna vertebral. E não porque esses ossos protegem órgãos vitais como o coração. O crânio não protege o coração, né, turma? E a formação dos ossos. A gente, com certeza, você já quebrou um braço, ou já conheceu alguém que quebrou um braço, uma perna, um dedinho, né? Durante o período de recuperação, ele deve ter sido imobilizado com uma tala para a restauração correta do osso. A imobilização é importante para preparar e remodelar essa estrutura, pois os ossos são constituídos por um tecido que confere dureza e rigidez. Se não for imobilizado na posição correta, o osso pode cicatrizar e calcificar de maneira errada, deixando uma deformidade no local onde houve fratura, né? Os ossos, gente, são órgãos vivos, pois diversos tecidos são necessários para sua manutenção. Exemplos desses tecidos são o tecido nervoso, que permite a transmissão de informações dos ossos para o sistema nervoso, e o sangue, que transporta nutrientes e oxigênio para as células. Então, a formação dos nossos ossos começa quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, embrião ainda, né? No 2º mês de gestação. E ele só termina quando você atinge a fase adulta, porque as crianças precisam crescer. E no embrião, o esqueleto é formado ainda por cartilagem, que com o tempo o cálcio vai se depositando ali, substituindo essa cartilagem, o que torna o osso mais rígido. E esse processo de remodelação dos ossos ocorre durante a vida. Por exemplo, se uma pessoa pratica atividade física e se alimenta corretamente, ela com certeza terá ossos mais resistentes do que uma pessoa sedentária e com uma alimentação pobre em alimentos que ajudam aí, né? Na formação dos ossos. Olha aqui nossos ossos, as estruturas e variações de ossos. Os ossos ele apresentam uma estrutura mais rígida na sua parte externa e por dentro eles são mais porosos, esponjosos. E nessa região porosa é exatamente onde está a medula óssea amarela, que tem uma função de armazenar gordura. Olha aqui, como a gente está vendo aqui, tá? E também existe, principalmente nos ossos longos, a nossa medula óssea vermelha, que eu estou mostrando aqui, e está representada pela setinha amarela, que é uma região em que são produzidas as células sanguíneas. Os ossos eles são revestidos por uma membrana fina, como a gente está vendo aqui, ó, chamada de periósteo, que dá proteção para esse osso. E os ossos do corpo humano podem ter diferentes formatos e tamanhos. Eles podem ser curtos, como esses ossinhos das mãos, achatados, chatos, né, como o do crânio e do crânio, e aqui da nossa escápula. E aqui também podem ser longos, como o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Os ossos e as nossas articulações.
De que forma os ossos estão unidos? Como eu falei para vocês, através dessas articulações. Isso permite a gente dobrar e mover de um lado para o outro, braço, perna, tronco, pescoço. E eles só são possíveis porque o esqueleto está dividido em várias partes. E cada osso está unido a outro osso por essas articulações. E essas articulações, gente, são estruturas que fazem o ponto de contato entre dois ou mais ossos e permitem dobrar os braços, fechar os dedos das mãos e até virar o pescoço. Exemplos de articulações tem no nosso joelho, no nosso punho, cotovelo e no nosso ombro. E algumas articulações podem ser chamadas de móveis, que são aquelas que permitem movimentos maiores, amplos, como do cotovelo, ombro, dedo. Tem articulações formadas no encontro entre dois ossos, que é revestimento de cartilagem, que também tem um líquido que evita que esses ossos se toquem. Temos articulações móveis, como eu já falei, do joelho, por exemplo, que tem ligamentos entre eles e ainda tendões, como a gente está vendo aqui, ó. Esses ligamentos entre eles feitos por tendões, formados de cartilagem, que ligam um osso a outro. E nos músculos também tem esses tendões que também ligam o músculo aos ossos, tá? E também na frente, como por exemplo no nosso joelho, existe um osso localizado na frente que é chamado de patela, que protege essa articulação aí entre os ossos do fêmur, a tíbia e a fíbula. E existem também articulações semimóveis, onde os movimentos são menores, são mais restritos, como os que ocorrem entre as duas vértebras, os ossos que formam o nosso quadril, tá? Aqui, ó. E também temos aqueles ossos imóveis, que não permitem movimentos, que é no caso dos ossos do crânio. O único osso móvel que a gente tem na cabeça é a mandíbula, que a gente usa essa aqui para poder mastigar os alimentos, por exemplo, tá bom? Aí aqui tem um videozinho institucional que eu vou pedir para vocês assistirem e na próxima aula a gente continua falando sobre esse tecido cartilaginoso, tá bom, turma? Um beijão para vocês e a gente se vê na nossa aula de segunda-feira. Tchau, gente!